essa manhã eu quero conversar com vocês sobre como vemos a nós mesmos no reino de Deus. Porque você só vai viver quem você pensa que você é. Não tem como ser diferente. Quem você pensa que você é vai ditar o que você vai fazer. Nosso fazer cristão vem do que nós somos. Nós não fazemos para ser. Sabe quem fez para você ser? Jesus. Não é você que faz para ser. Nós não somos salvos por obras. Somos salvos pela graça por meio da fé. Então quem fez para que você fosse foi Jesus. Agora, se você é, você precisa fazer. Não para ser, mas porque você é. Então, pelo que somos, nós fazemos. O que nós fazemos como cristãos vem daquilo que nós somos. Porque dependendo de como nós vemos a nós mesmos, nós vamos ter um posicionamento. Um posicionamento no reino de Deus. Como pastor, tem algumas coisas que me aborrecem muito. Nós somos os que devemos orar um pelos outros, mas às vezes a pessoa vem pedir para orar e diz assim, pastor, ore para mim, pastor, porque eu não me considero digno, e vai dizendo um monte de coisa que não é verdade. Que não é verdade. Né? É um engano do diabo, é uma falta de transformação da mente, como diz o Romanos capítulo 12, que nós temos que transformar a nossa mente. Amém? Então isso me aborrece muito, porque se você não sabe quem você é, como você vai fazer o que você deve fazer? Se você não sabe quem você é, não pode fazer o que você deve fazer. Jamais vai conseguir. Ok? Então, você precisa saber, você precisa ver a você mesmo sobre o que Deus diz que você é, como quem Deus diz que você é. Eu sempre falo essa palavra, eu quero repetir aqui. Seu vizinho não tem direito de dizer quem você é. Você não tem direito de dizer quem você é. O diabo não tem direito de dizer quem você é. Deus é o único que tem direito de dizer quem você é. E quando Deus fala quem você é, você tem que se submeter ao que Deus está dizendo que você é. E começar a viver isso. Ok? Então o único que pode dizer quem você é o teu Criador. É mais ou menos como a Volkswagen. A Volkswagen diz o que o Beetle, né, o Fusquinha, é. Tem até o manual do proprietário. Porque diz o que é, como tem que fazer, o que tem que fazer. Nós, o Criador nos deixou nosso manual do proprietário. Está aqui, ó. Esse é o manual do proprietário. Amém? Então, há duas coisas muito importantes em relação a nós e o reino de Deus. A primeira coisa é quem Deus diz que somos no reino. Se você não vê você mesmo como quem Deus diz que você é no reino, vai ser um fracasso. E a segunda coisa é, aí vem o problema, é quem nós pensamos que nós somos. Porque muitas vezes há essa diferença entre o que Deus diz que nós somos e o que nós pensamos que somos. Ok? Por isso que a Bíblia diz assim, ó, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. É por isso que está escrito isso na Bíblia. Ok? Então, o que acontece? Frequentemente, os nossos pensamentos não estão de acordo com os pensamentos de Deus. E, então, nos falta ação. Nos falta ação. Nos falta o nosso lado da vida cristã, que se chama fé. Falta esse lado da vida cristã chamado fé, que é a ação. A nossa ação é o resultado da nossa fé. Mateus capítulo 25, versículo 14 em diante, está o texto básico que nós vamos ver quem nós somos no reino de Deus, para podermos viver quem que nós somos, ok? Pois será como um homem que, se ausentando do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e 1 talento, e a outro 1 talento. Cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor.
Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se do que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, aqui estão outros 5 que ganhei. E o Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tens outros 2 que ganhei. E disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Chegando-se por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento, eis aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e que ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com os juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o a quem tem 10. Porque todo o que tem lhe será dado, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lucas 12, 32, está escrito que Deus quis nos dar o seu reino. Veja o que está escrito aí: não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Então você tem um reino, porque o Pai te deu o reino dele. Somos os que possuem o reino de Deus. Ele foi entregue nas nossas mãos. Agora presta bem atenção. O reino de Deus foi entregue. Eu não conquistei. Sabe quem conquistou? Jesus. Mas ele me entregou. Ele me entregou o reino. Então, a primeira coisa que diz que nós somos no reino de Deus, nós somos donos do reino, porque o Senhor nos entregou. A segunda coisa, versículo 14, aí do capítulo 24, nos diz: somos pessoas a quem o Senhor confiou os seus bens. Presta atenção nessa palavra. Chamou os seus servos e lhes confiou. Primeiro, nós somos donos do reino. Segundo, nós somos pessoas de, diga comigo, confiança do Senhor do reino. Repita isso comigo. Somos pessoas de confiança do Senhor do reino. Se você não confiar em você mesmo, há alguma coisa errada. Porque o Senhor do reino confiou a você. Ok? A terceira coisa, versículo 14 até o 18, nós somos administradores dos bens do reino. O Senhor confia tanto em você que Ele deu o reino para você. Mas não deu o reino para você viver o reino para você mesmo. Deu o reino para você, para que você pudesse administrar o reino para Ele. Para que você pudesse administrar o reino para Ele. E é por isso que no fim da história é a prestação de contas. Porque o reino não foi dado para você fazer o que você quer. O reino foi dado para você administrar para o seu Senhor. Então você é administrador do reino de Deus, dos bens do reino. Mateus capítulo 16, versículo 19 e capítulo 18, versículo 18, também nos diz que Ele não somente nos deu o reino, nós não somente somos de confiança, nós não somente somos administradores do reino, mas nós temos as chaves do reino. Você não pode administrar uma coisa, você não pode andar num carro sem a chave. Ok? Não existe como. Então, Deus está dizendo para Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligar na terra será ligado no céu. O que desligar na terra terá sido desligado no céu. Sabe o que quer dizer isso? Que você é representante de Deus aqui na terra. Por isso que o reino Ele entregou nas tuas mãos, porque é o representante dele. Agora você pode pensar: não, mas esse texto está falando para o Pedro. Mas agora veja o capítulo 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu.
E tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Diga assim comigo, eu tenho as chaves do reino. Você sabia que é isso que a Bíblia diz sobre você? Olha quanta coisa a Bíblia diz sobre você. Agora tem um problema. Nós, quando olhamos para tudo isso que Deus diz que a gente é, nós podemos ter duas maneiras diferentes de olhar para isso. Duas maneiras de ver o reino de Deus, ou ver a gente mesmo com respeito ao reino de Deus. Ok? Deus já fez a sua parte. Ele diz quem você é, Ele diz o que você é capaz, Ele diz o que Ele te deu. Note, não tem ninguém sem capacidade no reino de Deus. Sabe por quê? Porque a capacidade no reino de Deus não vem de você mesmo, é do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz lá, tudo posso naquele que me fortalece. É por isso, porque a capacidade não vem de mim mesmo, vem do Espírito Santo, vem de Deus na minha vida. Então, primeiro, temos capacidade. Segundo, a Bíblia nos diz de maneira clara que temos o que administrar, porque não há ninguém que não ganhou nada na parábola. E mais, você tem a capacidade dada por Deus, pode ser uma capacidade de 5, uma capacidade de 2 ou uma de 1, mas você tem uma capacidade. Agora o problema é o seguinte, como é que você se olha? Como é que você se vê? Há duas maneiras nesse texto de a gente nos ver no reino, com relação ao reino de Deus. A primeira maneira é que nós podemos nos ver como empregados do reino. A segunda maneira é que nós podemos nos ver, como a Bíblia diz que nós somos, como administradores do reino. Mas há essas duas visões aí me chamaram a atenção quando eu li o que ganhou 5 talentos fez, o que ganhou 2 talentos fez. E o que ganhou 1 talento, o que foi que ele fez? Aí tem, então, duas maneiras de ver. Como é que é a visão de alguém que é como um empregado no reino de Deus? É assim, a primeira coisa é a mentalidade do empregado no reino, ele evita riscos, ele esconde o seu talento, porque ele tem medo do risco que vem. E por que ele tem medo do risco? Porque ele pode errar, mas principalmente porque ele não crê que o Espírito Santo vai dirigir. Ele não tem fé suficiente para crer que ele pode multiplicar aquilo que Deus pôs na sua mão. Então o que ele faz? Ele enterra o seu talento. Então ele tem a primeira mentalidade do empregado no reino é que ele evita riscos, ele enterra o seu talento. Quero perguntar para você, não tente me dizer, porque a Bíblia já disse que você tem talento. Agora, a outra pergunta, a Bíblia não diz. É você que tem que responder. Primeiro Deus já fez a parte dele, agora você tem que responder a tua parte. O que você está fazendo com o seu talento? Tem duas coisas, você pode estar multiplicando o seu talento, ou você pode estar escondendo o seu talento. Se você não tiver se relacionando, não tiver pondo em ação o teu talento, você tem uma mentalidade de empregado. Você tem uma mentalidade de empregado. Veja a mentalidade desse homem que escondeu o talento. Ele disse assim, não, vou esconder o meu talento porque o dono aí, ele colhe onde não plantou, ele ajunta onde não semeou, ele é um homem duro. Então, mas note bem o que a parábola diz, que foi dado segundo a sua capacidade. Então, ninguém aqui tem falta de capacidade. Se você nasceu de novo, você tem capacidade no reino. E segundo a tua capacidade te foi dado o teu talento. Agora, a diferença vai ser como é que você vê a você mesmo no reino. Se você vê como um empregado, você não está nem aí com as coisas do seu patrão. Você vai esconder o seu talento, você vai querer fugir do risco. Você não vai querer ser responsável. A segunda coisa que eu entendi nesse texto aí, primeiro esconde o seu talento, evita riscos. A segunda, a motivação não é a multiplicação dos bens do teu Senhor. Um empregado nunca pensa
em deixar o seu patrão mais rico. Não, ele pensa no seu salário. Eu nunca vi um empregado pensando em deixar o seu patrão mais rico. Nunca vi. Essa não é mentalidade de administrador. Essa é mentalidade de empregado. Ele quer pensar no seu salário. Ele quer pensar num aumento de salário. Ele quer pensar no aumento de salário. E é interessante isso, né? Porque a motivação de um empregado é o aumento do seu salário. Agora, por que eu pensei isso quando li o texto? Está no texto. Eu nunca tinha visto. Confesso para você. Tem texto que eu sei de cor. Já preguei dezenas de vezes. Mas a Bíblia é assim, maravilhosa. Cada vez que você vai meditar nela, Deus fala com você. Então, quando eu estava meditando aí, pensando nessa mentalidade de empregado, que quer o seu salário, por que foi que eu pensei nisso? Que a motivação é aumento de salário. Porque o camarada não quis saber nada com os bens do seu senhor. Ele enterrou. Ele diz, eu não quero saber, eu não estou ganhando por isso, porque o seu senhor não disse que ele ia ganhar alguma coisa. Nós lemos a parábola, tem algum lugar aí escrito, ei, vá lá e trabalhe que eu vou te dar alguma coisa. Não, não tem nada escrito. Está escrito aí que o Senhor confiou a eles os seus talentos, cada um segundo a capacidade. Não está escrito nada sobre recompensa. Então esse camarada falou, peraí, ele me mandou trabalhar de graça, é? Ultimamente nem relógio trabalha de graça. Então o que ele faz? Ele esconde o talento. Ele diz, eu escondi o talento para que quando o Senhor voltasse, eu entregasse o que é teu. E aí o Senhor disse para ele, olha, você tinha capacidade, pelo menos, de entregar o que é meu aos banqueiros. Então quando eu voltasse e dissesse, ei, traz o que é meu. Você ia lá no banco e trazia com juro. Ainda que fosse pouco, ainda que fosse 1. Porque se você olha na parábola, quem ganhou 5 trouxe 5, quem ganhou 2 trouxe 2. Por consequência, quem ganhou 1 deveria trazer mais 1. Então você iria ao banco, tiraria lá o dinheiro que você... Mas você não quis se envolver com o que é meu. Então o empregado faz, e a motivação do empregado não é se envolver com o que é do patrão, é o seu salário. Tanto que ele tem horário, entra às 8, quanto quer ter tempo que eu tenho para comer? Do meio-dia a 1. E agora eu tenho que voltar a 1, da 1 às 6, 8 horas. De jornada de trabalho, nós temos até esse negócio de jornada de trabalho. Administrador não tem jornada de trabalho. Empregado tem jornada de trabalho. Agora, o que isso quer dizer na verdade? Quer dizer que às vezes nós estamos sendo como empregados na igreja. Nós temos jornada de trabalho. Pastor, eu já fui no culto. Pastor, eu já participei da célula. Agora, será que eu tenho que ir na reunião de oração da quarta? Jornada de trabalho. Isso é mentalidade de funcionário, de empregado. Nós não somos empregados no reino. A Bíblia diz que nós somos filhos do reino, não empregados do reino. Entenderam? Somos filhos do reino, não empregados do reino. Então, a sua motivação é o aumento do salário. Eu vou ter alguma coisa se eu trabalhar aí com esse talento que o Senhor me deu? Quanto que o Senhor vai me dar? O Senhor não disse nada. O Senhor entregou e disse, E ele sabia implicitamente que ele tinha que trabalhar com aquilo. Trabalhar de graça? Qual é o meu salário? Então não tinha. Então o que ele fez? Eu enterro, depois quando eu vier, eu desenterro, entrego o que é teu. E ele vem e diz, Senhor, eu sabia que é homem severo, escondi o teu dinheiro. Aqui está o que é seu. Como se fizesse muita coisa. Guardei o que é teu. Quer dizer, não me envolvi com o que é teu. Não havia motivação para me multiplicar o que é seu. Mentalidade de empregado, irmãos, nunca quer multiplicar o que é do patrão. Nunca pensa nisso. Pensa em fazer o seu trabalho. Porque está ganhando para fazer o seu trabalho. Seu negócio é o salário. Agora veja mais essa coisa aqui interessante que eu entendi nesse texto aí quando li. O seu tempo, troca o seu tempo por dinheiro, satisfação pessoal.
troca o seu tempo. É uma troca de tempo. É uma troca de tempo. Há muitos anos atrás eu li um livro, Pai Rico, Filho Pobre. Parece que era meio assim, né? Pai pobre, pai rico, filho pobre. E ele dizia assim, que é mais ou menos assim, uma janela de um quadrante aí, né? Então, o primeiro é empregado. O empregado, ele não tem nenhum domínio sobre o seu tempo. O seu tempo é vendido pelo salário. Mas aí um dia o empregado olha assim e diz, eu estou trabalhando isso aqui, eu estou fazendo isso aqui, e o patrão está ganhando. Podia fazer isso aqui e ganhar. Então ele vira self-employed. Ele vira, como é que seria a palavra? Autônomo. Trabalhador autônomo. Então já não é mais empregado, é trabalhador autônomo. Mas o trabalhador autônomo trabalha para si mesmo. E ele ainda tem um problema. Qual é? Ele não é dono do seu tempo. Porque se ele não trabalhar, ele não ganha nada. Ele é trabalhador, agora autônomo, mas o seu tempo ainda pertence ao trabalho. Ok? Mas daí um dia ele pensa assim, puxa, eu não consigo produzir mais que isso, porque sou só eu. Que tal se eu contratasse mais gente para trabalhar para mim? Aí ele sai de trabalhador autônomo para empresário. Aí ele já não faz o trabalho, ele fica administrando. Ele saiu de trabalhador, de funcionário. Ele era funcionário da empresa, depois ele virou funcionário dele mesmo. Agora ele passou a ser empresário. Agora ele tem o pessoal que vai trabalhar para ele e ele vai administrar. Mas um belo dia ele pensa assim, mas esse negócio pode ficar melhor ainda. Eu posso ser um investidor. Então sabe o que ele faz? Ele pega o seu dinheiro e dá na mão de alguém que vai investir para ele. E aí ele é dono 100% do seu tempo. Porque como empregado, ele ainda tem problema de tempo. O olho do dono engorda a vaca. Já viram esse ditado? Ele tem que ficar lá olhando a sua empresa, senão ele vai à falência e não dá nada. Mas quando ele entregar para alguém administrar, para uma grande companhia administrar os seus bens, o que é que acontece? Ele tem todo o tempo para fazer, tem alguém administrar. Sabe quem nós somos? Nós somos, essa é a última coisa segundo a Bíblia. Nós somos os investidores no reino de Deus. Sabe, quando Deus entregou aqueles talentos às pessoas, e eles vieram com 5, e ele falou, tem aqui os 5 que o Senhor me deu, mais 5 que eu ganhei. Aí sabe o que acontece? Ele se torna investidor do reino. Aí o Senhor diz para ele, servo bom e fiel, está aqui os 5 meu e está aqui os 5 teu. Fez um bom investimento em mim. Então agora tudo é teu. Agora ele vai ser dono do todo o seu tempo. Onde que está escrito isso? Entra no gozo do seu Senhor. Vai para Cancún, tira férias. Vai nas montanhas lá na Europa esquiar. Entra para a Grécia, entra no gozo do teu Senhor. Quando que entra no gozo do teu Senhor? É o último estágio. Entenderam? Então, assim nós somos. A parábola está dizendo que é isso que nós temos que ser. Entra no gozo do teu Senhor e não se envolver com o que não é seu. Ok? Não é motivado em usar a sua capacidade para os outros. Sabe o que o empregado é? Ele é uma pessoa centrada em si mesmo. Ele não tem motivação de usar a sua capacidade para outros. Ele não tem. Ele não tem. Terminou o trabalho, terminou aqui, eu podia ficar aqui mais 5 minutos e terminar esse projeto aqui. Não, mas o meu tempo terminou, tchau, eu volto amanhã. Terminou minha jornada de trabalho. Então ele não tem essa motivação em usar a capacidade dele para outros. Sabe qual que é a motivação de nós, os filhos do reino? Usar as nossas capacidades para outros. Eu vivo pensando como eu posso abençoar alguém. Né? Eu vivo pensando, como é que
O que eu posso fazer para que essa pessoa se torne verdadeiramente um vencedor, uma vencedora? Eu vivo pensando, sabe? E aí, enquanto eu penso, vou cuidando do reino, é que o Senhor vai me abençoando. Não foi exatamente isso que aconteceu com os dois? Chegaram e entregaram aqui, ó. Senhor, aqui tem 5 que era teu, mais 5 que eu ganhei. O Senhor disse, sabe de uma coisa? Toma de volta. É tudo teu. Entra no gozo do teu Senhor. Que coisa tremenda. Qual é a nossa mentalidade? Faz essa pergunta. Porque eu fiz para mim essa pergunta enquanto estava meditando aí. Agora, a última coisa que eu quero dizer para vocês, daí eu quero passar para a visão de nós como administradores, é que um empregado, ele espera que o seu chefe resolva os problemas. Ele espera que o chefe resolva o problema. Deu um problema, não é problema meu. É problema do trabalho, do trabalho, é problema do patrão. O patrão tem que vir e resolver o problema. Aí você pode dizer para mim, não, pastor, mas tem então empregados que não são bem assim. Concordo. Se tem empregado que não é bem assim, que não tem essa mentalidade, e está de empregado, ele está no lugar errado. Ele tem características de administrador. E toda pessoa que tem característica de administrador e arranja um emprego, diminuiu a ele mesmo. Está no lugar errado. Então, se você é um bom empregado, sai dessa, meu filho, sai dessa, minha filha. Você tem capacidade de administrador, dada por Deus, confiada por Deus nas tuas mãos. Por isso é que a Bíblia diz que nós somos cabeça e não cauda. Nós temos para dar de empréstimo e nunca vamos pegar emprestado. Nós temos, e assim vai dizendo. Aonde a nossa mão toca, o Senhor diz que é abençoado, mas não é abençoado por acaso. É abençoado porque eu estou envolvido com as coisas do reino e é abençoado porque o Espírito Santo vai abençoar. E porque pela fé eu estou multiplicando as coisas de Deus. É só você ler lá o Deuteronômio, capítulo 28, ou 26, não me lembro bem, acho que é o 28. Está escrito lá isso. Ok? Quem você é e o que acontece com você quando você começa a se envolver com quem você é. Então, o nosso assunto dessa manhã é como vemos a nós mesmos no reino. Como você vê, você mesmo vai determinar as coisas. O que vai acontecer. Tem príncipe aí vivendo como mendigo. Tem empresários aí vivendo como empregados. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O que nós temos que fazer é entender as coisas da palavra de Deus. Você acha que Deus ia confiar alguma coisa na mão de quem não tem nada de capacidade? Nunca. Então nós temos capacidade. Você acha que você veio aqui para os Estados Unidos por acaso? Não, Deus tinha um plano para você. Então não espera que o seu chefe vá resolver os seus problemas. Resolve o problema, meu irmão. E se torna um administrador. Agora, o que acontece quando nós vemos a nós mesmos como administrador do reino? Eu estou meditando aqui na parábola. Eu já tinha falado dessa parábola, mas à luz de outro contexto. De como tem que ser o estilo de vida nosso, como a Bíblia diz que tem que ser. Agora, nós temos que ter esse estilo de vida pelo que Deus diz que nós somos e pelo que nós nos posicionamos para ser perante Ele. Porque, irmãos, que maravilha, Deus disse que eu sou. Essa é só metade. Só metade. Essa é só a parte de Deus. E a sua parte. Isso é só um lado da moeda. Tem outro lado da moeda. Isso é só a graça. E a sua fé. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então, é dois lados. Sempre na palavra é dois lados. Então, como nos vemos a nós mesmos como administradores? Como é que fica essa visão pessoal? Como é a mentalidade de um administrador do reino de Deus? Primeiro, ele trabalha por amor sem esperar recompensa. 5 talentos, eu estou saindo, mas eu vou voltar aqui, então pega aqui
valor do meu reino, 5 talentos aqui, o que é meu estou pondo na tua mão. Não disse mais nada. Não disse que ia dar alguma coisa, não disse mais nada. Ele saiu e foi trabalhar. Sabe como é que é o nome disso? De quem não é dito para alguém o que ele tem que fazer, mas a pessoa faz e vai fazer, sai e vai fazer? Automotivado. Aí você pode dizer, ai pastor, mas infelizmente eu não sou automotivado. Ah, é? E o que você vai fazer com o Espírito Santo que está em você? Será que ele não é um motivador suficiente para você? O que você vai fazer com Jesus que está em você? Será que ele não é um motivador suficiente para a tua vida? Agora, se você não olhar para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo e olhar para você mesmo, você fica desmotivado. Se você olhar para as circunstâncias, você fica desmotivado. Se você olhar para os problemas, você fica motivado. Se você não estiver olhando para você mesmo, se você estiver se movendo pelo Espírito Santo. Eu vou dar um exemplo, que todo mundo conhece. Eu vivo dando esse exemplo porque não é à toa que está escrito na Bíblia. Tempestade terrível. Jesus caminhando sobre as águas. Aí tinha um camaradinha altamente motivado. Jesus disse, sou eu, não tema. Ele disse, Senhor, se é o Senhor, deixa eu ir aí. Jesus não convidou. Tem muita gente que pensa assim, esse povo que não saiu, ficou não saiu porque não creu. Não tinha motivação. Não se ofereceu. Se todo mundo tivesse dito, se os 12 que estavam no barco tivessem dito, Senhor, manda. Pedro disse, deixa eu ir aí. E o outro dissesse, nós também queremos ir. Jesus tinha dito, vem. Não tinha motivação. Sabe por quê? Porque vivia uma vida centralizada em si mesmo. Um cidadão do reino, alguém que é filho do reino, ele se vê a si mesmo como alguém que faz as coisas por amor. Esse 1 de 5 e o de 2 foram e trabalharam. Aí de repente chega o Senhor. Eles veem, Senhor, aqui está o que me desses. Agora, Senhor, aqui está o que eu ganhei para o Senhor. Passou para as mãos do Senhor dele. Ele disse, isso não é meu. É resultado do que o Senhor me deu. Sabe, amados, eu nunca tinha pensado nisso, agora eu estou pensando. É exatamente essa a razão correta para dar o dízimo. Essa é a razão correta para dar o dízimo. Senhor, aqui está o que o Senhor pôs na minha mão. Senhor, eu multipliquei. Aqui está o que é teu, aqui está o que eu ganhei. Daí sabe o que Jesus vai fazer? Servo bom e fiel. Tá, toma tudo para você. Entra no gozo do teu Senhor. Porque o que tem será dado. O que não tem, até o que tem lhe será tirado. Entenderam a parábola? Eu estou entendendo esse negócio pela primeira vez. Confesso, sempre li, mas não entendi. Mas estou entendendo. Glória a Deus. Porque é assim que acontece. Quanto mais você lê a palavra, mais você entende. Então, trabalha por amor, sem esperar recompensa. A recompensa não é um merecimento. Entendeu? Sabe o que é o merecimento? É o salário. Esse é merecimento. Recompensa, não. Deus quer tratar com você nos termos de recompensa, não de salário. E sabe, a recompensa, Ele quer te dar tudo e mais. E quer acrescentar. Ao que tem, será dado. Amém? Essa é a mentalidade de um administrador do reino. Trabalha por amor. Ele vê as coisas que tem que fazer e vai fazer. Ai, Senhor. Às vezes eu fico pensando assim, que tal se eu fosse assim aqui, nessa igreja? Que tal se fosse assim? Quando visse um papel aí pelo chão, eu não sou pago para limpar a igreja, mas eu faço isso por amor, eu pego e junto. Mentalidade de empresário. Está faltando fazer essas coisas aqui na igreja. Ninguém precisa dizer o que eu tenho que fazer. Eu vi, vou lá e faço. Esse é o que tem automotivação. Esse é o que não está olhando só para ele. Esse é o que está olhando para os bens do teu Senhor. Vocês entenderam? Isso serve para os diáconos, viu? Atenção, diáconos. Atenção, pastores. Atenção, presbíteros. Atenção, irmãos da igreja. Isso serve para todo o corpo.
Amém? Atenção, pastor João, é por isso que às vezes eu estou aí. Às vezes não tem água lá, não é meu negócio buscar água. Mas eu vou lá no Walmart, não me custa. Eu faço isso por amor. Eu quero que os irmãos, quando chegar, principalmente no verão, que sempre falta água aí, eu quero que chegue e tenha água. Às vezes eu dou uma olhada ali, não tem copo. Eu falei, mas como é que vai tomar água aqui desse negócio aqui sem copo? Eu vou lá atrás e põe copo. Não é o meu negócio, mas eu não faço isso porque é o meu negócio. Ou porque eu ganho para fazer. Eu faço isso por amor. Assim é a pessoa que é motivada. Assim é a pessoa que é motivada. Né? Eu sei que muita gente pensa que eu estou bastante tempo aqui na igreja porque eu sou pastor. Nada. Eu venho aqui na reunião de quarta não porque eu sou pastor. Eu preparo a palavra não porque eu sou pastor. Não, é porque me foi dado. E eu estou fazendo o melhor com aquele valor do reino que está na minha mão. Então, o que acontece? Trabalhamos por amor sem esperar recompensa, mas a recompensa vem porque nós trabalhamos para alguém justo. A recompensa vem porque nós trabalhamos para alguém amoroso. Porque o caráter de Deus é assim. Amém? Agora, uma outra coisa interessante. Quando alguém age como administrador, filho do reino, ele segue a sua paixão. E a sua paixão, sabe qual que é? Produzir. Agora você vai dizer, mas pastor, que negócio é esse de paixão produzir, Senhor? Gente, produção é o resultado da fé. Do ponto de vista cristão, tudo que você produzir vai ser fruto da sua fé. Tem que ser fruto da sua fé. Então, a paixão de um administrador é produção. É ver as coisas andando. É ver as coisas funcionando. É produzir. Então, o camarada que tomou 5, veja o que diz o texto. Veja onde que eu arranjei essa ideia aí. Não é ideia minha, não. Está no texto, eu nunca tinha visto. Mas pela glória de Deus, pela misericórdia dele, ele abriu meu olho para ver. Então, 16. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar e ganhou outros 5. Vocês estão entendendo? É uma paixão. Ele segue a sua paixão e é produzir. Ele falou, uau, tenho 5. Não pensou, mas esse camarada é durão. E ele ceifa onde não semeou. Ele ajunta onde não espalhou. Ele é durão. Então eu tenho que ter cuidado. Não, a paixão dele está em produzir. Uau, eu tenho 5, deixa eu multiplicar esse negócio. E aí quando o Senhor vem, diz, está aqui, está o teu 5 mais 5, e depois quando tira do outro, dá o que tem 10. Entenderam? O Senhor quer acrescentar, quem tem será dado, quem não tem, até o que tem será tirado. E sabe o que está falando isso? Quando o Senhor deu aquele 5 talentos, quando o Senhor deu 2 talentos, deu 1 talento, aquilo ficou sendo como deles. Sabe aquele texto que eu li no começo? Não temas, ó pequeno rebanho, porque ao Senhor se agradou dar-lhes o teu reino. É teu. Ele deu. É teu. Amém? Então, às vezes não entendemos isso. Por isso a nossa paixão não é produzir. Por isso a nossa paixão não é convidar na sexta-feira para o nosso GED. Por isso a nossa paixão não é evangelizar os que estão perto da gente. Às vezes é isso que está acontecendo, é isso que nos falta. Nos falta uma visão de nós mesmos como cidadão do reino. Quem eu sou? Sou empregado ou sou administrador? O reino pertence para outro, se eu for trabalhar, ele vai me dar o salário, ou o reino é meu e eu vou trabalhar e quem vai ser beneficiado sou eu. Essa é a mentalidade de um cidadão do reino. Outra coisa, para um administrador do reino de Deus, risco é motivação. Risco é motivação. Então veja o Pedro, né? Que tinha essa coisa assim desse automotivado, que tinha essa visão de cidadão do reino, não estava trabalhado ainda. Tinha muito problema de ferida interior, de construção do caráter. Não estava pronto. Eu não estou nem você. Mas nós temos que ter essas características.
Porque ele não tinha medo, era de afundar. Ele disse, Senhor, se é o Senhor, vento, ondas altas. Jesus lá, ele disse, se é o Senhor, deixa que eu vá aí, manda que eu vá. Jesus se cala, não manda nada, ele não iria. Mas Jesus disse, vem. Aí ele saiu, sabe? Não pense que ele saiu sem saber o risco. Ele não pensou no risco. Sabe o que acontece quando você começa a pensar nos riscos e tira o olho do alvo? Você tem que pensar nos riscos. Tem que estar consciente dos riscos. Mas você tem que estar mais consciente de Jesus do que das ondas. Você tem que estar mais consciente de Jesus do que o vento forte que está soprando. Enquanto ele estava consciente de Jesus, seu olho estava fixo em Jesus, ele sai e onda não podia fazer nada com ele. Nem vento podia fazer nada com ele. Quando ele tirou o olho, sua mente mudou, se fixou nos problemas, não na solução do problema, ele afundou. Ainda bem que a solução estava perto, né, que era Jesus. Então, olha que coisa interessante. Riscos são motivações. Nós temos um ditadozinho em português com relação ao futebol, né? A gente diz assim, quem não faz, leva do gol, né? Se você jogar na retranca, o máximo que você faz é empatar. Então, você tem que ter um bom ataque, tem que ter uma boa defesa, mas um bom ataque, um bom meio de campo. Tem que saber o que está fazendo em cada um, em cada lugar. Riscos são motivações. Terceira coisa, decide o que vai fazer e cumpre a sua agenda. Irmãos, muitas vezes o que não nos falta é decisão. Temos decisão até demais. Sabe o que nos falta? É ir fazer o que decidimos. Somos procrastinadores muitas vezes. Sabemos o que temos que fazer e não vamos fazer. Ok? Então, um camarada que é administrador do reino de Deus, ele decide o que vai fazer e cumpre a sua agenda. Tenho 5 talentos e eu vou multiplicar. E chegou no 100%. Tenho 2 talentos e vou multiplicar. E chegou no 100%. O que tinha 1 podia ter chegado no 100%. Ter mais 1. Mas ele enterrou. Deus tinha dado uma agenda para ele, mas ele não fez da agenda de Deus a sua agenda. A diferença é essa entre os 2 primeiros e ele e o terceiro. É que Deus tinha uma agenda para todos eles, mas só 2 se alinharam com a agenda de Deus e fizeram da agenda de Deus a sua agenda. Eu fico bem preocupado comigo mesmo, né? Porque eu olho, por exemplo, no Paulo, né? Olho nos grandes homens de Deus, porque eles são o padrão para mim. Não os que não são nada. Não vou pôr para baixo a minha inspiração. Eu vou pôr para cima. Então eu olho nesse pessoal e vejo que Paulo, por exemplo, alguns creem que o espinho na carne dele era que ele estava ficando cego. E ele precisava de alguém para ler, para escrever. Se você prestar atenção nas cartas, você vai ver que tem outros escrevendo a carta para ele. Ué, será que ele não sabia escrever? Claro, talvez ele não via. Alguns creem que ele tinha um problema e o espinho na carne era a cegueira. E ele orou 3 vezes e disse, não, minha graça te basta. Então, às vezes eu fico pensando, mas será que eu vou para a Índia assim? Coração e tal. Gente, na minha cabeça está claro, eu só vou morrer na hora que o Senhor... Meus dias estão escritos no livro dele, só vou morrer na hora dele. Aí eu posso... Mas aí eu dou um passo atrás e fico pensando, não, mas peraí, eu tenho que ser coerente comigo mesmo. Eu não posso... Sabe, quando a nossa coerência assume o controle da situação, a gente afunda igual Pedro. Quando Jesus era a coerência dele, ele foi andando. Mas quando a coerência dele mesmo, sem Jesus, entrou em ação de ver o tamanho das ondas, de ver a velocidade do vento, sabe? Eu não estou dizendo que você não deve fazer o que você sabe que tem que fazer. Por exemplo, agora nós estamos nesse tempo
de pandemia. Você sabe que tem que usar máscara, usa máscara. Você sabe que tem que manter distância, mantenha distância. E etc. Então faz aquele que sabe que tem que fazer. Não faz nisso, está pecando. Mas quando a gente troca quem é o Senhor da coisa, aí a gente está mal. E um administrador do reino nunca faz isso. Nunca faz. E eu quero terminar com isso. Qual é a frase favorita do empregado? Escondi o talento, mas eu garanti o que é teu. Toma o talento, é teu. Eu garanti o que é teu. Sabe qual que é a frase favorita do administrador de Deus? A frase favorita dele é assim, ó. 5 talentos na minha mão. Uau, que oportunidade. Essa é a diferença. Um tá aqui, vou entregar o que é teu. O outro, que oportunidade. Uau, eu não estava fazendo porque me faltava. Aí agora eu tenho 5 talentos. Eu vou... oportunidade, a frase favorita do administrador do reino de Deus. Aqui está uma oportunidade. E tem mais, hein? A Bíblia diz, muito bom, como é que diz na parábola mesmo? Diz assim, ó, muito bom, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Agora, tem gente pensando, dar um salto na escada. Uma escada de 50 degraus, ele está pensando de ir do primeiro para o último. Não, tem que subir a escada. O Senhor confia, aí você multiplica, aí Ele dá mais. E aí sabe aonde que vai parar esse negócio? Vai parar que quando Jesus voltar, Ele vai pôr a gente para governar sobre cidades. É o que a Bíblia diz, está escrito lá na Bíblia, não é palavra minha. Vocês estão entendendo? Então essa mentalidade é um problema, porque a nossa mentalidade, ela decide o nosso estilo de vida. Será que o nosso estilo de vida está sendo um estilo de vida cristão? Ou está sendo um estilo de vida centralizado em nós mesmos? O estilo de vida cristão é centralizado em Cristo. O estilo de vida centralizado em nós mesmos não é um estilo de vida cristão. Como é que nós estamos vivendo? Como é que nós estamos vivendo? Andando pela fé ou não? Eu tenho tantos exemplos desse negócio de andando pela fé. Quando o André, meu filho, nasceu, e ele tem esse nome André, porque eu estava com aquele irmão André, que escreveu aquele livro Contrabandista de Deus. Ele contrabandeava Bíblia para cortina de ferro no fusquinha dele. Portas Abertas, o nome da missão dele. Já ouviram falar? Então eu estava com ele no dia que o André nasceu. E foi daí que surgiu a minha inspiração para o nome André. Eu estava com o irmão André no Rio de Janeiro. E ele estava contando algumas histórias para a gente. Ele estava contando uma história, por exemplo, que ele estava na Angola, no tempo que a Angola era comunista. E aí deu um rolo lá, estava para vir embora. E aí na hora dele sair, o pessoal disse, olha... apagou aqui, deu um problema, as listas aqui de embarque desapareceram, nós não temos mais nada, aquele tempo o computador não era uma coisa muito boa, nós não temos mais nada aqui e tal. E o irmão André ficou pensando, e ele estava assim, nos primeiros ali para entrar, e ele teve uma ideia. Ele falou, esse computador vai voltar no nome de Jesus. Ele foi lá, pôs a mão no computador, e disse, Senhor, no teu nome esse computador volta a funcionar e o meu nome vai estar aí na lista. Porque o camarada disse aqui, parou tudo. Aí o computador voltou. E aí o homem subiu, diz ele que um camarada do exército subiu na cadeira com aquele fuzilzão, né? De repente ele deu uma olhada assim para trás e ele viu a tela. Ele falou, André, o primeiro. O nome dele não só estava no computador, mas era o primeiro. Aí ele foi entrando e ele virou, mas qual é o meu assento? Ele diz, escolhe. Escolhe. Eu ouvi essa história dele enquanto a gente jantava. Escolhe. Entendeu a mentalidade de administrador do reino?
A gente não anda pelas coisas naturais, a gente anda, quem governa é o céu. Foi isso que o profeta Daniel disse para o rei. Quem governa, você vai ficar assim, ó, virar bicho, até que você entenda que quem governa é o céu. Então esse que pensa assim, o administrador do reino. Que estilo de vida eu estou vivendo? Estilo de vida do reino de Deus ou estilo de vida centralizado em nós mesmos? Eu quero terminar orando por você. Porque às vezes tudo que nos falta não é dizer, não é Deus dizer o que a gente é. Ele já disse. Ele não só disse, como foi lá, pagou o preço para que eu seja quem ele disse que eu sou. Agora falta outra parte da moeda, a minha fé. Falta o meu posicionamento. Falta eu tomar uma atitude.